Olá para você, meu querido aluno do nono ano! Pessoal, hoje nós vamos finalmente finalizar aquela aula sobre American Way of Life. O American Way of Life, fazendo uma recapitulação, foi um período de grande expansão, no consumo e na cultura do consumo e também na cultura americana. Porque os Estados Unidos, logo que eles viram a maior nação em termos de influência capitalista, por conta, principalmente da Primeira Guerra Mundial, por consequência tanto dos Estados Unidos ter ajudado as nações que ganharam a guerra, quanto o Tratado de Versalhes e as imposições, que ele acarretou, e também por conta que os Estados Unidos tinha nessa época já uma das maiores indústrias bélicas do mundo. E isso foi muito importante para aumentar tanto a produção americana quanto a venda dessa produção durante o período de guerra, tá? Os Estados Unidos literalmente só entra na guerra, galerinha, quando a guerra literalmente já não faz o menor sentido. E quando eles estão tendo prejuízo. Mas enquanto eles estão tendo lucro com a venda daqueles tipos de produtos, armamento, até em alguns momentos eles vão passar a vender produtos como avião, dentre outras coisas, os Estados Unidos deixam a guerra rolar. Até porque para eles estava muito vantajoso, Pensa, você é uma nação em ascensão. As outras nações que estão na sua frente estão em guerra, vão ficar destruídas. Você só vai tentar manter a aliança econômica política com aquelas nações. A partir do momento que a guerra começa a te dar prejuízo, porque as outras nações que você vendia seus produtos estão extremamente quebradas, aí os Estados Unidos vai lá e entra na guerra e encerra ela de vez, tá? Por isso que alguns historiadores dizem que os Estados Unidos não entrou com intuitos heróicos nessa guerra. Ele entrou por intuitos puramente capitalistas e puramente, nesse caso, de interesse, tá bom? E aí, como consequência disso, os Estados Unidos vai viver uma grande fase de prosperidade política e econômica que vai ser interrompida agora, tá? A gente vai ver o que a gente chama de Grande Depressão. Eu fiz uma recapitulação rápida, mas agora a gente vai voltar para o conteúdo, que é a Grande Depressão. Por quê, pessoal? Os Estados Unidos eram uma economia que girava em torno do alto consumo, certo? Porém, meus queridos, uma coisa tem que ser dita, O consumo era uma coisa exclusiva de uma classe social, tá? O consumo no sentido amplo das pessoas poderem tanto comprar carros, comprar empresas, fazer ações, entre outras coisas, ele vai ser delegado a 17% da sociedade no todo. Por que isso é problemático? Se lá na época do Império Romano, o Império Romano tinha muita desigualdade social e ele teve sua queda principalmente ocasionada por isso, que foi o fator interno, além do fator externo. Se lá no fim do feudalismo, os senhores feudais já não tinham como manter os camponeses, porque eles exigiam salários, da mesma maneira, a desigualdade social, novamente agora na pós-modernidade, vai retornar como um problema social de uma grande sociedade. Por que eu comparei com o Império Romano? Porque quando o Império Romano entrou em queda, desfragmentou todas as sociedades que estavam dependentes do Império Romano, certo? Os Estados Unidos da América, meus queridos, a partir do século XX, ele é uma espécie de Império Romano, tá? E quando eu digo isso, igualzinho ao Império Romano, ele vai ter sua expansão baseada em guerras, E também eles vão ter aquela coisa do orgulho americano, que é muito parecido com o orgulho romano, E eles vão transmitir esse orgulho americano através do cinema. Uma das armas culturais dos Estados Unidos de trazer a cultura deles até nós foi através do cinema, através da música, através do que eles chamam de indústria cultural, tá? Eu vou entrar em detalhes sobre isso mais posteriormente. Sobretudo, ainda assim, apesar dos Estados Unidos ser essa grande nação, eles tinham um problema grave de desigualdade social, que era resquício do período da escravidão. Vale a pena dizer que todos os países que sofreram com uma escravidão negra criaram, quer queira ou não, uma espécie de apartheid, no sentido de uma parte da população que herdou da escravidão a pobreza de ser escravo, a condição de miséria, muitos deles não conseguiram ascender socialmente, tá?
Tanto que o New Deal vai trazer uma política de cotas, né? Vai ser debatido sobre a política de cotas. É claro que não vai permanecer, mas nos anos 80, por exemplo, né, a política de cotas para negros vai voltar a ser debatida nos Estados Unidos e vai ser aprovada, né? Que é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, tá? Justamente para tentar reverter essa condição de desigualdade social entre as pessoas por conta da escravidão, né? Por conta de que gerou-se uma desigualdade étnica, né? Quando eu digo assim, além de ter desenvolvido uma desigualdade social baseada nessa questão, né? Porque enquanto o branco herdou o terreno do pai, a pessoa que foi descendente de pessoas escravizadas não herdou nada, né? Vai construir o quê, né? E aí, pessoal, então gerou-se uma sociedade onde os brancos tinham muito mais oportunidade do que os negros, tá? E aí tem um fato muito curioso da história dos Estados Unidos. Assim, presta atenção nisso que vai ser importante para as próximas aulas. Assim que acabou a escravidão negra nos Estados Unidos, surgiu a polícia americana. Se você, meu aluno, que está por dentro do que está acontecendo nos Estados Unidos recentemente, vocês vão entender a charada dessa informação. Porque, quer queira ou não, meus queridos, a polícia americana foi criada por um intuito racista, tá? Foi criada para ter um controle sobre a população negra, nos guetos, né? E até hoje, essa polícia americana reproduz esse racismo, de maneira extremamente violenta, inclusive, né? Ocasionando a morte de um homem que eles acusaram falsamente de ter passado uma nota falsa, e o policial sufocou ele até a morte por causa disso, né? Então, assim, existe um desprezo pela vida negra, por isso que eles falam as vidas negras importam, né? Por isso que tem esse slogan. Mas vocês vão ver, galera, que as próximas aulas vocês vão entender tudo o que está acontecendo atualmente, porque ainda é resquício de coisas que aconteceram na década de 30, na década de 40, né, do século passado, tá? Apesar da gente falar, nossa, parece que faz muito tempo, não faz muito tempo, tá? Aliás, não faz muito tempo que os negros tiveram direito a voto, direito a estudar, direito a frequentar universidades lá nos Estados Unidos, e aí não admira que os mesmos caras que eram contra no passado educaram seus filhos para serem contra hoje, né? Essa igualdade entre negros e brancos, tá? E por que muita gente é contra a igualdade entre negros e brancos? Porque implica numa igualdade econômica, tá? Esse é o fator principal. E aí, pessoal, os Estados Unidos de repente, os Estados Unidos vai ter uma sociedade que vai estar consumindo muito, né? Mas ela entra em colapso. Por quê? O que mantinha a sociedade americana naquele alto nível de consumo eram as guerras, tá? E aí, com esse período entre guerras, que fica uma espécie de período de paz, eles vão acabar perdendo o principal vetor da economia americana, que era a produção de armas, a produção de equipamento para guerra, né? Os empréstimos para os países. Inclusive, muitos países que fizeram empréstimo com os Estados Unidos não vão conseguir pagar, porque literalmente estavam totalmente quebrados, né? É o caso da Inglaterra, por exemplo, que está numa situação tão emergencial que eles tiveram que criar um sistema de saúde pública para poder lidar com tanto de gente ferida pela guerra, né? Esse era o contexto da Inglaterra. Você imagina se eles iam pagar a dívida? Nunca, né? E aquela coisa, dinheiro não se cria, dinheiro gira. Se eu te dou um dinheiro e você não me devolve, eu fico sem o dinheiro. Não tem como os Estados Unidos criar o dinheiro que ele deu e não devolver, né? E aí, por conta disso, galera, os Estados Unidos começam a entrar no estado de recessão. O que a gente chama de bolha econômica. Por que a bolha econômica? A bolha ela não vai inchando conforme ela vai crescendo, ela vai tomando conta de outras coisas? É tipo isso, né? Só que no ponto de vista de crise econômica. Então, por exemplo, o fato das pessoas não terem mais tanto o dinheiro para grandes ações de valores, né? Quanto... Vou explicar para vocês porque é complexo. Tipo assim, eu tenho uma empresa que eu tenho ações na bolsa de valores que valorizam essa empresa. Outras pessoas estão investindo nessa empresa, tá? O que acontece? Eu precisava de dinheiro
do governo para poder manter a minha empresa sendo valorizada do jeito que ela é. Que isso é tipo um empréstimo do governo para manter uma empresa, porque eles veem uma empresa como uma coisa de ação social, que dá emprego, dentre outras coisas. Então, o governo, às vezes, eventualmente dá uma ajudinha, né? Não é o caso do governo americano, principalmente nesse período, que estava vivendo um período aí de falta de dinheiro. O que acontece? A minha empresa, em vez de falar que minha empresa desvalorizou, no desespero de perder o dinheiro, perder a empresa e falir, eu vou fingir que nada está acontecendo e vou especular, ou entre outras palavras, vou dizer que minha empresa, que é uma empresa fabricadora de tapete, por exemplo, ela basicamente continua com o mesmo valor, sendo que ela perdeu o valor. Olha só a contradição do sistema econômico. Quando alguém vai lá e investe na minha empresa de tapete, eu preciso vender a quantidade de tapete necessária para eu literalmente dar um retorno lucrativo para essa pessoa e eu ter um lucro também. O que estava acontecendo? Por conta da desigualdade social, poucas pessoas tinham acesso a comprar o meu produto. E aí, cada vez mais, eu estou produzindo mais do que vendendo. E em vez de eu ir lá na Bolsa de Valores e afirmar, falar, olha, minha empresa está no processo de falência, eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu finjo que nada está acontecendo e deixo as pessoas indo lá investir na minha empresa. O que acontece? Os investidores uma hora vão descobrir que eles estão pagando muito mais do que a minha empresa vale. Porque quanto menos a minha empresa vende, menos valor nas ações ela tem, certo? Uma vez que eu não tenho dividendos, eu não tenho como dividir esse lucro, certo? Então, o que acontecia? Em vez de eu quebrar sozinha, eu quebrava mais um monte de pessoa comigo, tá? E quando eu digo que quebrava um monte de pessoas comigo, é que esses acionistas, às vezes, investiram a vida inteira na minha empresa para ter um retorno lucrativo e eu surrupiei esse dinheiro e vazei da situação. Isso foi um fator da crise econômica. Segundo fator, como estão consumindo menos, qual que é a primeira pessoa que se lasca dentro de uma empresa quando a empresa vai mal? É o patrão ou é o trabalhador? Essa tá fácil, hein? É óbvio que é o trabalhador. E aí o que acontece? O sistema capitalista dessa época, eles puniam o trabalhador expulsando ele, desempregando ele, né? Eles faziam desemprego em massa. Então, tipo, uma empresa que tinha 20 mil trabalhadores, eles reduziam para 10 mil, do dia para noite, né? E esses trabalhadores saíam sem nada. Trabalhadores que às vezes trabalharam a vida inteira na empresa, que se fosse contar o tanto de lucro que esse trabalhador me deu, dava outra empresa, praticamente, e ele sai sem nada, sem nem um direito trabalhista, nem um pedaço de terra, nem nada. Esse trabalhador que sai sem nada, para de pagar o aluguel. O sistema americano, que é um sistema de hipoteca, para quem joga banco imobiliário aí sabe o que eu estou falando. É um sistema de hipoteca. Quando você paga o seu aluguel, em vez de você simplesmente ficar com um nome sujo ou algo do tipo, que nem é no Brasil, eles tiram a sua casa e eles pegam os objetos da sua casa que tem o valor da dívida. Então, por exemplo, eles podiam pegar meu carro, se eu tivesse um carro na época, eles podiam pegar meu rádio, que na época era um objeto de valor alto, né? Podiam pegar mobílias, como sofá, cama. E aí o que aconteceu? Por conta do desemprego em massa, teve uma crise do setor imobiliário porque a maioria dos trabalhadores não estavam conseguindo pagar o aluguel, o que gerou esse sistema de hipoteca aí que eu falei e que gerou muita gente saindo das suas casas sem ter onde morar. O empobrecimento em massa da população, tá? E aí, pessoal, se não estão pagando o aluguel, se não tá tendo não tem como pagar aluguel, o que acontece com as imobiliárias? Elas não têm por que existir, né? Porque eles não têm dinheiro, não tá vindo dinheiro para eles. Então, por mais que você fale, pelo menos o dono das casas ficou com o dinheiro e ficou com as propriedades e pôde sobreviver. Não, porque além de estar tendo uma crise no setor financeiro do capitalismo, que é a Bolsa de Valores, estava tendo essa crise no setor imobiliário, tá? Que é um dos setores mais importantes do capitalismo. E aí, as pessoas que tinham grandes quantidades de propriedades passaram a vender suas propriedades a preço de banana, porque eles estavam desesperados, e não tinham o que fazer, não tinha nem como manter aquelas propriedades, sabe? Porque você tem que pagar imposto para manter essas coisas. Então vai ter nos Estados Unidos
casarões enormes, vazios, sem ninguém ali. Porque literalmente, meus queridos, foi uma fase de muita prosperidade para a alta elite americana, fez mansões, fez casarões e do nada eles perderam tudo. Não é à toa que nos filmes de terror, geralmente as casas mal assombradas são as mansões, né? Porque eu acho que o filme de terror capta essa coisa tensa de uma família que tinha muito dinheiro, muita posse, às vezes até de maneira duvidosa, e do nada perdeu tudo, né? Então fica aquele clima tenso ali dentro. É que nem eu falei, casa de pobre não tem assombração no filme de terror, né, gente? Ainda bem, né, galera? Porque eu não tô afim de perder meu ateísmo, não. Resultado, milhares de pessoas perderam seus empregos, como vocês podem ver aqui na apostila, na página 132. Essa pintura foi literalmente publicada na época. Aqui a gente vê o proprietário, né, o investidor em desespero, né, vendo o desemprego em massa, vendo a queda do sistema capitalista. Aqui a gente vê os investidores, né, os acionistas da Bolsa de Valores protestando em Nova York, tá? Mas não adiantou, né, galera? Resultado, o setor imobiliário vai falir, o setor comercial vai falir, porque o setor comercial depende do consumo. Se o povo tá sem dinheiro, o primeiro setor a se lascar é o setor comercial. E as fábricas também, porque as fábricas fabricavam quantidade de produtos para serem consumidos. Se esses produtos ficam presos lá nos estoques das fábricas, eles começam a ter prejuízo, porque tudo que é produzido tem que sair. A lógica do capitalismo é quanto mais se produz, mais se consome, né? O que acontece aqui é que a produção vai ficar estagnada, ninguém vai ter mais dinheiro para nada, né? E as pessoas vão tentar vender suas empresas, mas não vai funcionar. Porque para que eu vou comprar uma empresa em plena crise generalizada econômica? É loucura, né? E aí, galera, a desigualdade social vai aumentar. E aí surge finalmente um novo tipo de política que chama New Deal. O que é o New Deal? O New Deal foi uma política baseada, né? A gente vai ver aqui na página 134, tem minhas anotações, inclusive. A gente vai ver que o New Deal foi um acordo feito pelo presidente Roosevelt, que ele vai perceber que o capitalismo, esse capitalismo totalmente acionista, né, esse capitalismo voltado só para o comércio, ele não funciona. Ele não funciona, ele entra em colapso. E o colapso social dele foi tão pesado que quase entrou em falência a sociedade toda. O último estágio de falência de uma sociedade, galera, é o Estado. Por isso que pra mim é muito louco ver a galera falando assim, porque o Estado brasileiro está quebrado. Gente, precisa quebrar tudo para quebrar o Estado, tá? Não tem como quebrar o Estado e depois quebrar as outras coisas. Então, assim, o Estado é literalmente o rei do xadrez, né? Se ele quebra, aí você pode abandonar tudo, tá? Porque literalmente o Estado é a única fonte, no momento de crise aguda, de renda. E quando eu digo isso no New Deal, que é essa política do Roosevelt, do presidente Roosevelt, ele vai criar obras públicas para empregar essas pessoas que estavam desempregadas. Por consequência, essas pessoas vão passar a pagar os aluguéis de volta, elas vão passar a consumir novamente, e aí o comércio volta a ter força e o setor imobiliário também volta a ter força, tá? O New Deal vai incentivar tanto obras públicas para poder gerar empregos públicos, porque depender totalmente das iniciativas privadas para empregar a sociedade é muito errado, deu tudo errado. Deu para perceber que os outros achavam anteriormente que se uma pessoa quebrasse não ia afetar as outras, mas agora, a partir da crise de 1929, a gente ficou completamente ciente que se quebra um setor da economia, vira uma avalanche, né? Então, eles precisavam manter uma base econômica pelo Estado. Então, o Estado vai passar a intervir na economia, completamente diferente do que os capitalistas acreditavam até então. Mas também tem um fator muito importante. Os capitalistas estão com medo, pois essa crise econômica que virou uma crise mundial, uma vez que o capitalismo é mundial, uma crise no cérebro do capitalismo ali, que é os Estados Unidos, gerou uma crise mundial, chegou até o Brasil, inclusive, tá, galera? Pois eu vou comentar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, quando a gente comentar mais de história do Brasil. Mas na Europa tá gerando uma radicalização política, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Para a esquerda, a gente tem os críticos ao capitalismo,
que falam que justamente a sociedade capitalista ela é fadada a ter essas crises agudas. E quem vai se lascar é o trabalhador, pois o grande proprietário, ele vende aqui, ele vende ali, ele se salva da crise. Agora o trabalhador passa fome, perde tudo, perde casa. Então assim, nesse sentido, a crítica da esquerda era que o capitalismo é a crise. E não o que aconteceu é uma exceção do capitalismo, mas aquilo é parte do capitalismo, né? E tanto é que a esquerda vai influenciar no New Deal. O que a gente chama de New Deal, que é esse lado capitalista mais humanitário, né, voltado, é um capitalismo mais social, né? Ele foi espelhado na experiência da União Soviética. Isso é muito importante, tá? Porque eles vão olhar na experiência soviética maneiras de conseguir sair da crise econômica que eles estavam, só que sem radicalização de esquerda, sem trazer a esquerda ao poder. Então vai ser assim, uma maneira deles tanto frear o surgimento da esquerda nos Estados Unidos e o crescimento, né, dessa esquerda, quanto controlar os sindicatos e controlar os trabalhadores através do New Deal. Por consequência da Revolução Russa. A Revolução Russa, galera, eu acho até engraçado quando as pessoas acham que os outros... porque não tem que estudar a Revolução Russa, porque é marxismo e blá blá blá. Gente, a Revolução Russa foi extremamente determinante para o mundo. A partir do momento que ela aconteceu, ela impactou no mundo inteiro. Não importa se o país é capitalista ou socialista. Ele sofreu os impactos da Revolução Russa, tá? E um desses impactos é o serviço público de qualidade, que eles vão adquirir no New Deal e inspirado na Revolução Russa. E também porque eles querem, como eu disse, frear o surgimento de ideias de esquerda no coração do capitalismo, né? Então, eles vão tentar controlar os trabalhadores através do controle dos sindicatos, que inclusive hoje em dia está gerando maior treta nos Estados Unidos, esse controle do governo sobre os sindicatos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que assim, galera, foi uma política que melhorou a condição das pessoas, tirou elas daquela crise, mas como eu disse, vale observar que o medo dos americanos nessa época da elite burguesa, era de uma experiência socialista no seio do capitalismo, né? E por isso que eles vão fazer essas o que a gente chama de concessões. Eles vão dar concessões aos trabalhadores para eles poderem, literalmente, galera, ter o que comer, ter onde morar, ter um teto, ter dignidade, porque eles sabem que esses trabalhadores não iam suportar essa condição desumana que eles estavam vivendo, graças ao capital, né? Por conta de manter meia dúzia de ricos. Então, houve essa preocupação de fazer um trabalho social e de diminuir a desigualdade social. Mas a desigualdade social vai permanecer, tá? Inclusive, num sentido talvez não tão violento quanto no momento da crise, mas ela vai permanecer. E o que é mais curioso, muitos ricos vão se recuperar, tá? Então vocês percebem que o New Deal, ao mesmo tempo que ele dá aquela tacada, aquela cartada de esquerda, que é uma política mais social, voltada para o povo, ele dá aquela cartada de recuperação da economia capitalista, tá? Muito próximo do que o PT fez aqui no Brasil, inclusive, tá bom? Por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, o PT é extrema esquerda. Gente, o PT não é extrema esquerda de jeito nenhum, né? O que eles fizeram foi muito parecido com esse New Deal. E eu não tô aqui criticando, né? Não tô falando que é ruim. Tô falando que, assim, pra vocês verem como um fato histórico não fica isolado num país e como ele serve de espelho para sociedades que são muito parecidas e que estão sofrendo situações parecidas, tá? Então o Brasil teve uma crise aí na época no sistema capitalista em 2008, né? E aí, uma das maneiras de não deixar a economia capitalista ruir de vez foi aplicando políticas sociais intensivamente, tá? Então as políticas sociais, elas são muitas vezes uma maneira de manter o capitalismo, inclusive, tá bom? E é o que o New Deal previa, tá, meus queridos? Pessoal, vocês vão ler esse quadro, que é a diferença entre esquerda e direita política. Vocês vão ler, porque vocês têm que aprender a ler política, viu? Outra coisa, nesse tempo histórico que as pessoas dizem que nazismo é de esquerda, né? Gente, é ridículo, não existe essa discussão na história. Todo mundo sabe que nazismo é extrema direita. Isso a gente tá careca de saber, tá? É extrema direita política. Foi financiado por capitalistas. Não tem como o nazismo ser encarado como algo de esquerda, tá? Sendo que a esquerda é contra o capitalismo. Então, olha só, vocês vão fazer a leitura
desse quadrinho aqui comparativo da diferença entre comunismo e fascismo, tá? E vocês vão fazer as atividades pra mim, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tô aqui vestida quase a caráter pro arraianglo, né? Saudades de um arraiá e espero que vocês estejam bem. Até a próxima.